Gente, estou morrendo de saudade de vocês. Estamos iniciando uma semana bem diferente, né? Mas com a esperança que já já nós estaremos juntos. Mas eu vou começar agora daquele jeito que eu sempre começo quando eu entro na sala. Lembra? Como que é? Com aquela frase motivacional. Que maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Imaginando que o rostinho de vocês estão rindo e falando comigo o quê? Bom dia, Brasil! Bom dia, CCJ! Agora nós estamos prontos para começar. Vamos lá? Pega todo o seu material, senta naquela postura salesiana e vamos iniciar a aula 1. Agora nós vamos falar de alguns conceitos importantes trabalhados lá no capítulo 1. Então vou dar um tempinho para vocês irem lá na página 12, já que vocês já estão com o livro aberto, certo? Vai lá que nós vamos falar de alguns conceitos. Lá na página 12, que fala da organização celular, nós temos aí que os seres unicelulares são organismos formados por uma única célula, certo? Tranquilo? Então, se eu falar um exemplo de seres que são unicelulares, eu posso chamar as bactérias e os protozoários, que estão em reinos separados. Mas tudo bem, isso é mais um pouquinho lá para frente. Eu preciso desses conceitos para nós continuarmos. E quando eles são multicelulares, vocês também conhecem como pluricelulares. Organismos formados por mais de uma célula. Mas tem um detalhe aí. Alguns seres vivos que são formados por várias células, nós já sabemos que eles podem ser pluri- e multicelulares. Porém, os que não formam tecidos são multicelulares. Exemplos: fungos e algumas espécies de algas. Então, os fungos e algumas espécies de algas que não formam tecido, porém eles têm muitas células, eles são considerados multicelulares. Os pluricelulares são organismos que formam tecidos e também são constituídos por mais de uma célula, várias células. Exemplo: nós, seres humanos, os peixes e as plantas. Vamos lá. Agora eu vou falar da parede celular. O que é a parede celular? É um envoltório extracelular, está fora da célula, né? E ela é uma camada muito resistente, flexível e às vezes, ocasionalmente, quase que não sai, ela é rígida. E onde que ela está presente? Onde eu encontro essa parede celular? Eu encontro em células vegetais, bacterianas, nos fungos e nas algas. Só que, presta bem atenção, nos animais, os animais, que no caso nós também fazemos parte do reino animalia, nós não possuímos parede celular, ok? Anota isso aí, grifa, presta atenção. Agora essa aqui é muito fácil. Autótrofo são seres que produzem o seu próprio alimento. Lembra lá quando na sala de aula eu fiz que eu era uma planta, estava crescendo, preciso de quê? De sol, de luz, para poder gerar o quê? Energia no meu corpo, né? E transformar e produzir o meu próprio alimento. Através do que mesmo? Lembra lá? Da fotossíntese. Então, a fotossíntese, quem faz ser o ser autótrofo são exemplos de quem? Das plantas. As plantas fazem fotossíntese. Os heterótrofos. Os heterótrofos, contrário das plantas, eles não produzem seu próprio alimento, correto? Então, nós somos seres heterótrofos. As plantas são exemplos de seres autótrofos, que elas fazem fotossíntese. Lembra lá que elas têm o cloroplasto, que dá o pigmento verde para elas. E agora vamos falar dos produtores e dos consumidores. Os produtores são autótrofos em uma cadeia alimentar. O que isso significa? Eles são chamados assim porque eles produzem o seu próprio alimento.
Então, um exemplo desses seres, os vegetais, nós acabamos de falar, lembra das plantas? Como que elas se alimentam mesmo? Através do processo da fotossíntese, da glicose, que é produzindo açúcar, e dos sais minerais retirados desse solo. E os consumidores? Nós, por exemplo, somos consumidores, porque nós somos heterótrofos, nós não produzimos o nosso próprio alimento em uma cadeia alimentar. Numa cadeia alimentar, quem são esses seres? Nós, né? Mas o que eles consomem? Nós consumimos vegetais e outros animais. Não é assim que funciona? Agora nós vamos falar dos eucariontes e procariontes. Lembra lá? Eucariontes, eles têm o quê? O núcleo organizado. Apresentam também membrana nuclear. E me dá um exemplo disso. Os fungos, as células dos animais, das plantas, até mesmo das algas. Então fica fácil. Todos os outros têm célula eucarionte. O único que tem a célula procarionte, o que é a célula procarionte? Não possui organelas em sua célula. O que é isso? Lembra das organelas? São as partes da célula. Mas o que ela não possui? Ela não possui o seu núcleo, o quê? Ela não apresenta esse núcleo. Se ela não possui o núcleo, o material genético dela fica o quê? Espalhado no citoplasma. Lembra quando nós fomos lá no laboratório e nós fizemos as células animais e vegetais? Vocês viram que todas elas são o quê? Eucariontes. As células das bactérias, das cianobactérias, são aquelas que o núcleo estão espalhados no citoplasma. Tem lá um exemplo de uma célula animal e de uma célula procarionte, que é de uma bactéria, que está aqui na página 13. Então, fechamos alguns conceitos importantes para seguirmos o conteúdo. Agora, nós vamos recordar parte do capítulo 2. Lembra que este capítulo, nós falamos da palavra taxonomia. Lembra lá? E a taxonomia foi um sistema de classificação de Linneu, né? Que foi conhecido pelo sistema o quê? Binominal. Então, o que é taxonomia? É classificar, descrever, nomear. Lembra? Então, você lembra de Linneu, que agora você sabe, e eu. Então, como que foi a regra dele? A regra da nomenclatura, todo mundo já tá craque. Vamos lembrar lá. Se é um sistema binominal, ele tem que ter 2 nomes, sendo que o primeiro nome tem que ter a letra maiúscula, o segundo nome tem a letra minúscula. E o primeiro nome é chamado de gênero. O segundo nome é chamado de epíteto. Lembra lá do epíteto? Então, essa é a regra, uma das regras da nomenclatura de Linneu. E não esqueça que o nome tem que estar em latim. Por quê? Porque é considerado uma língua morta, não pode ser modificado. Lembrando que ela tem que estar escrita em itálico, ou se eu for transcrever para o caderno esse nome científico, eu tenho que escrever sublinhado. Olha lá, tem aí na foto mostrando Homo sapiens. Um gênero, né? Que tem que estar com a letra maiúscula, tá em itálico. A nomenclatura tá binominal? Tá binominal. Tem 2 nomes. O primeiro é o gênero, que está com a letra maiúscula, e o segundo é o epíteto, que tem a letra minúscula. E os 2 estão em itálico. Então, a nomenclatura está correta. E quando eu junto os 2, o nome formado pelo gênero e pelo epíteto, eu formo a espécie. Por último aqui, não tão mais, pouco ou muito importante, a importância deles é extrema na taxonomia,
eu posso também fazer a categoria de classificação. Vocês vão lembrar certinho, quer ver? Do reficofage. Do maior para o menor. Então, eu vou funilando isso daí até chegar na espécie. Então, eu venho primeiro com reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Lembrando da regra de Linneu, para eu formar a espécie, eu tenho que ter o nome científico escrito corretamente. Agora nós vamos falar dos tipos de reino. Existem várias propostas de classificar os seres vivos. Lá na época, Linneu classificou em 2 reinos, animal e vegetal. Porém, com o avanço de novas tecnologias de estudo, como análise de fósseis, de materiais genéticos, que é o DNA, e sem esquecer do avanço tecnológico da microscopia, que são os microscópios, outras propostas de classificação vão surgindo sempre, com a tentativa de quê? De agrupar a grande quantidade de seres vivos, que eu também chamo isso de biótipo, lembra lá? Esse é o intuito, de agrupar a maior quantidade de seres vivos. Uma das formas que nós conhecemos foi o agrupamento de acordo com a organização celular, com o número de células e a forma de nutrição. Esse tipo de classificação, a única diferença dele para esse que nós estamos vendo aqui na tela é que era o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino Plantae e o reino Animalia. Porém, com o passar do tempo, foi modificada para Protoctista. Por que ele foi modificado para Protoctista? Para agrupar os protozoários e as algas. Aí, nesse tipo de classificação que mudou de protista para protoctista, vocês estão vendo aí as várias características dos reinos, certo? Se você acompanhar comigo aqui na página 35, o que está aqui na sua tela é apenas um mapa mental que você vai se basear para fazer o seu na hora da sua tarefa. Porém, você vai ter que preencher o que são essas características, que eu falei lá no início da aula. Os procariontes, os autótrofos, os heterótrofos, a diferença de pluricelular para multicelular. Então, na hora que você for organizar o seu mapa aí, você troca no reino protoctista, que está aí pluricelular, você vai colocar que eles são multicelulares. Além deles, tem o reino fungi, lembra lá que eles também são multicelulares. E nesse mapa também tem os exemplos de cada um reino. São as bactérias, as cianobactérias, estão no reino Monera, no reino protoctista. As algas e os protozoários, por isso que esse reino foi modificado. O reino fungi, são dos fungos, mas eu tenho outros exemplos também de levedura, que é aquela que eu faço o pão, que é o fermento, né, para crescer o pão. Do reino planta, que é do reino dos vegetais, eu tenho as plantas, e do reino animalia, que engloba um número maior de seres bióticos, que são seres vivos. São os anfíbios, as aves, os peixes, os répteis e os mamíferos. Então, não entram nessa classificação os vírus. Lembra que os vírus são acelulares. Então, algumas teorias implicam dizer que eles não são seres vivos. Por isso, eles não estão classificados nesses tipos de reinos. Tá? Não esqueçam disso. Por eles serem acelulares, eles parasitam as células procarióticas e eucarióticas. Lembra lá que eucariótica é porque tem um núcleo organizado. E procariótica porque as células são com o núcleo espalhado no citoplasma. Agora, nesse próximo slide aí que você vai ver, você vai perceber a seguinte mudança. Olha lá, eu tenho uma classificação moderna, ó. Esse que eu acabei de falar
tinham 5 reinos. Lembrando que você vai tirar o protista pelo reino protoctista, certo? Que foi o que eu mostrei anteriormente. Nessa nova categoria de classificação, ela é superior a esse reino que eu acabei de mostrar aqui no slide anterior, nesse mapa mental, ó, tá vendo? Então, ela é classificada como domínio e surgiu com as pesquisas do microbiologista e biofísico Carl Rose. Ele definiu essa categoria de classificação como 3 domínios, os chamados bactéria, arca e eucária, tá? Então, presta atenção que o que nós falamos anteriormente, esse daqui é uma classificação mais moderna. Então, vamos lá, continuando. Você vai perceber que no reino, no domínio, né, eucária, você tem todas as espécies são eucariontes, certo? Só que o que aconteceu no reino Monera? Ele subdividiu ele em bactérias, que no domínio das bactérias estão todas as bactérias. Que nesse reino, arca e eubactéria, eles são divididos assim, ó, todas essas células são procariontes. Eucária, retomando, são todos que são eucariontes. Então, os domínios ficaram bem separados. Quem é eucarionte e quem é procarionte. Quem tem um núcleo organizado e quem tem um núcleo desorganizado, ou seja, espalhado no citoplasma. Mas todos eles estão no reino Monera, o anterior, a classificação anterior. Porém, qual que é a diferença do arca para os das bactérias, da eubactéria, né? É que está incluído, das eubactérias, estão incluídas todas as bactérias. Já do arca, eles estão incluídos aqueles organismos que se parecem com as bactérias, porém eles habitam em ambientes extremos. Ou é muito quente, ou é muito frio. Então, gente, vamos dar uma recapitulada do que nós fizemos nessa aula 1. Nós falamos sobre palavras importantes desse capítulo, sobre taxonomia, sobre os tipos, né, evolução da classificação dos reinos dos seres vivos. Falamos da atual, que é através dos 3 domínios. E agora nós vamos falar da tarefa para casa. Vocês prestem bem atenção que eu dividi aí, ó, as atividades no caderno, na pasta de ciências e dentro da pasta de ciências eu coloquei pesquisa, tá? E essa pesquisa que tem que ser feita na pasta, vocês não esqueçam que tem que ser de caneta azul ou preta naquele bloco personalizado. Quem não tiver, coloca no caderno, tá? Numa folha, para depois você passar limpo para o seu bloco. Tranquilo? A tarefa tem uma data de entrega, que vai estar no dia 15, no caso de vocês, essa primeira aula, com gabarito oficial das atividades que eu propus no caderno, da página 35, 37 e 38, eu vou colocar no portal para correção no dia 16. Não esquecendo que, quando nós retomarmos essa fase, nós vamos vistar todas as atividades presenciais, tá? Quando nós voltarmos nas nossas atividades, eu vou vistar tudo isso que eu anotei nessas videoaulas, tá, gente? Não esqueça de fazer com capricho, prestar atenção e fazer da melhor forma que você conseguir, ok? Então, essa aula ficamos por aqui. Já falei demais, né? Mas eu espero que vocês consigam fazer a tarefa com bastante eficiência, tá bom? Um grande beijo e até a aula 2.